Sejam bem-vindos ao TamiCast, Histórias de Vida e Carreira. Esse episódio ele tá muito especial porque ele fala para você que é empresário, dono de empresa, gestor e que quer ver a sua empresa chegando aos mais altos índices de produtividade operacional sem esquecer da liderança. Afinal, essa é a missão da minha convidada de hoje. E eu vou ler para poder ficar bem focada aqui no texto dela, em quem ela é, para não perder nada, porque ela é superintendente administrativa da Unimed Fortaleza, é mentora, é conselheira, escritora de livros e é uma mulher, como ela mesma diz, forjada no esforço, na honestidade, na coragem. Ela superou a escassez, obesidade, a dor de uma separação e a sombra da depressão. E hoje ela é uma potência no mercado corporativo, elevando aí o nome de grandes empresas e também no empreendedorismo feminino. Então recebam com muita honra e com muita alegria a minha convidada de hoje, Paula Vasconcelos. Obrigada, Tami. É muito bom estar aqui contigo. Obrigada pelo espaço. É sempre uma aula estar aqui com você, ouvir você falar. Então, eu imagino que a gente vai ter, além de troca, eu vou aprender muito contigo hoje. Ai, que maravilha, Paulinha. E aí, assim, eu acho que eu queria já começar com algo muito forte que a gente descobriu dentro da mentoria. Dentro do nosso processo, a gente faz aquela etapa dos mandamentos de vida, que você lembra muito bem. E eu lembro de uma frase sua que foi muito forte e que ficou como um mandamento, que foi: meus traumas não me limitam, eles me tornam mais fortes. E eu queria que você contasse um pouco da sua jornada, do que te levou desses traumas, dessas questões mais fortes a essa potência que você é hoje. Sim. Até antes da gente começar, trouxe um presentinho para ti, meu livro. E Porque ela é aqui, escritora, né, minha gente? Ó, Mulheres em Facilities. Essa é a edição série Mulheres. E eles trazem sempre a cada livro, né, que você já tinha me isso, falado antes, mulheres isso. que foram cases em áreas específicas. E aí essa edição é sobre Facilities. Muito bacana. Exatamente. Falando só um pouquinho sobre o livro, ele cumpre a agenda da ONU, a Agenda 2030, tratando o ODS 5 sobre a igualdade de gênero. Então, ele de fato mostra que toda mulher tem uma história e toda história merece ser contada. Então, para mim, além de tudo, é uma simbologia para esse momento que eu vivo. E falando um pouco dessa pergunta que você me fez, né, de todos esses desafios e tudo isso que acabou forjando quem a Paula é hoje, de fato, quando eu olho para a minha história, ela está aí no livro, eu não comecei minha jornada escolhendo o lugar, né? Eu fui escolhida. Então, para quem não sabe, eu não sou aqui de Fortaleza, eu sou de São Paulo, sou paulistana da capital. Nasci na Zona Leste, periferia de São Paulo. E assim, desde muito nova, eu passei por muitas questões, muitas necessidades na minha família e comecei a trabalhar muito jovem. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E fui ali trabalhando em opções onde eu não podia escolher, sabe, Tami? Então, eu brinco, eu não escolhi, eu fui escolhida. E ao longo da minha jornada, fui aproveitando as oportunidades que eu tive, tanto na área de facilities, que foi por onde eu comecei, como depois nos outros setores. Então, passei pelo ramo da construção civil, depois trabalhei muitos anos no mercado financeiro, depois disso trabalhei na Telecom, onde eu tive um momento ali de ruptura, onde eu falei, eu quero entender melhor o que eu quero, que foi a hora que eu comecei a escolher. Né? Então eu tive essa oportunidade, a minha história, eu fui ali ao longo do tempo sendo escolhida, mas em um determinado momento eu falei, não, agora eu vou escolher. E nesse momento eu fiz uma imersão, onde eu decidi que eu queria trabalhar na saúde e na educação. E assim eu fiz. E há 9 anos eu estou no sistema de saúde suplementar e também como voluntária no sistema público de saúde, no SUS, e também atuando, como você falou, como conselheira, escritora, enfim. E um pouco sobre os desafios que você falou aí, vários deles, eu acredito demais nisso, longe de romantizar, que eu não acredito em romantizar tudo isso, mas de fato, todos os esforços e tudo aquilo que eu passei me transformaram na pessoa que eu sou hoje, né? Então, e isso que eu estou falando, para além de romantismo, tem até pesquisas, não sei se você sabe, mas tem pesquisas da Harvard, por exemplo, que mostram que líderes mais fortes são aqueles que tiveram desafios maiores ao longo da sua jornada, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu usei transformar. Eu tenho muito claro para mim que eu não sou aquilo que fizeram comigo. Eu sou o resultado, né? Eu sou o que eu quero fazer daquilo que fizeram comigo. Então, é assim que eu sigo na minha filosofia. E dentro de todos esses teus trabalhos, eu vi que você não escolheu muito
onde você queria estar. Sim, Mas eu acho que alguma característica, ela era igual em todos eles. sim. Que deve ser o quê? Aquele fator unicidade que leva a Paula a ser quem ela é. Que eu acho que, te conhecendo como te conheço, deve ser aquela questão de não faço nada pela metade. Uhum. De fato, não, né? Desde o começo da minha jornada, sempre foi muito claro para mim. Eu talvez não, com certeza não tinha a clareza que eu tenho hoje. Graças a Deus a gente amadurece e melhora. Mas, de fato, eu sempre fui uma pessoa com muitos objetivos. Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, e eu sempre tive objetivos. Então, o primeiro deles foi fazer minha faculdade. Né? Então, eu fui ali trabalhar com o propósito de fazer faculdade, não me deixando levar pelas dificuldades financeiras que eu tinha na época. Né? Então, eu trabalhava como tantas outras pessoas, de novo, não romantizando isso, mas como tantas outras pessoas, eu acordava às 4 horas da manhã, pegava 2 conduções, quase 2 horas para chegar no meu trabalho, trabalhava o dia inteiro e depois ia para a faculdade à noite, chegava em casa meia-noite e no dia seguinte estava lá de novo. E só isso também não era suficiente para atingir meus objetivos. Então, fora isso, eu também fazia trabalhos extras, o que a gente hoje fala muito na educação financeira, faça renda extra. Eu faço isso há muitos anos, há quase 30 anos eu já faço isso para que eu conseguisse atingir meus Alcançar os teus objetivos. objetivos. Então, eu sempre coloquei muita clareza. Hoje eu estou num outro momento que é uma clareza da minha marca pessoal, enfim, mas clareza em relação às coisas que eu queria, eu de fato sempre tive. E algo muito curioso dentro também da nossa jornada da mentoria de carreira foi essa missão, porque a Paula ela tem uma bandeira muito forte, que é e difícil, forte e desafiadora, que é conseguir que as empresas que ela atua como superintendente ou como conselheiras, que elas consigam a máxima gestão operacional de recursos, sem esquecer de uma liderança humanizada. E assim, na prática, Paulo, como é que você chega a essa equação? Porque não é uma equação fácil de se Não, alcançar. não é. Muitas empresas elas estão focadas apenas na gestão operacional dos recursos, na eficiência, nos resultados. E outras acabam também sendo muito romantizadas, Uhum, né, em liderança, e esquecem que precisa ter uma operação forte também. E você levanta duas bandeiras, dois pilares que são essenciais sim, para qualquer empresa crescer. sim. Então, como você chega a essa equação? Sim, eu acredito demais que a gente tem alguns pilares, né? Então, pessoas, processos, estratégia, governança, eles são fundamentais. Quando a gente fala de governança, a governança ela não pode travar. E quando a gente fala de estratégia, não pode ser do improviso. Então, daí eu parto para falar sobre como trazer esses resultados eficientes. A gente precisa, nas empresas, construir uma governança que não trave a empresa e ter estratégia que também não pode ser do improviso. E com o seu time, eu hoje, por exemplo, lidero todo o centro de serviços compartilhados da Unimed Fortaleza, um pouco mais de 1.000 colaboradores, espalhados em mais de 80 mil metros quadrados de área útil, em 23 endereços. Eu tenho mais de 75 líderes. Então, se eu não tiver um método para conseguir gerenciar tudo isso, de fato as coisas vão se perder. Então, eu gosto muito dos rituais, também eu tenho alguns rituais com a minha equipe. Nós temos os indicadores operacionais estratégicos e os táticos. Eu acompanho com a minha equipe esses indicadores de perto, mas não. Eu escutei uma frase a semana passada que eu amei. Indicador, ele não pode ser. Você não engorda, a pessoa falou, eu não engordo o gado pesando ele todo dia. Então não adianta só eu ter indicadores e não fazer nada com isso, né? Então as conversas difíceis também são necessárias. Então eu tenho os rituais com o meu time. Uma vez por mês a gente senta todos juntos e a gente olha para aqueles indicadores e eu sempre vou procurando elevar o sarrafo. E digo para eles sempre que meu objetivo dentro da Unimed é construir um time de alta performance. Esse é o meu objetivo. E o resultado vai vir por consequência. Então, eu procuro fazer esse treinamento com eles e com conversas sinceras e conversas difíceis, porque às vezes, quando a gente não tem um ambiente de confiança, e esse é outro ponto muito importante, quando você é líder de líderes, você precisa ter um ambiente de confiança. Então, nesse ambiente que você possa falar e o outro vai entender que você está falando porque você quer o bem dele, não porque você quer manchar a reputação, enfim. E para além disso, construir reputação. Hoje eu tenho um time
excelente, um time que tem reputação dentro da empresa e no nosso posicionamento de centro de serviços compartilhados, os meus líderes conseguem passar a imagem para os clientes deles de tipo, deixa comigo, eu vou entregar. Mas isso tudo foi uma construção, não é da noite para o dia. E eu Então, acho que esse deixa comigo, eles puxam muito também da sua forma de liderança. Porque você é essa profissional que veste a camisa, que deixa comigo que vai acontecer, sim. que gera nos teus superiores essa sensação de segurança, de que se tá com a Paula vai ser resolvido. Eu acho que isso também é um reflexo da tua atuação como líder, como gestora. Sim, eu não gosto do tanto faz, eu não gosto do morno, do mais ou menos, né? E eu brinco muito com eles. Quando eles ali já estão com uma meta que tá próximo de ser atingida ou já atingiram, eles já olham para minha cara e você vai vir, né? Eu vou, porque eu quero que você seja uma pessoa melhor, quero que você seja um líder melhor. Então, quando eu coloco o meu foco neles, eu vejo que o resultado aparece, né? De fato, eu hoje ocupo uma posição que eu não preciso mais ser especialista. Eu tenho todos eles ali, né? Eu tenho um arcabouço, uma equipe muito boa, muito maravilhosa. Então, de fato, eu foco a minha energia em melhorar, em construir pontes, em costurar as relações, né? Em ter as conversas difíceis e, como eu gosto de dizer, sempre tá aumentando ali o sarrafo para eles poderem pular mais alto. Interessante você ter falado isso, porque a gente falou muito agora da tua atuação enquanto superintendente da Unimed. Mas eu queria que você me trouxesse também algum case, algo que aconteceu mesmo assim, desafiador para você enquanto conselheira. Sim, Porque uma das suas metas ao entrar também nesse trabalho de marca pessoal, de posicionamento, era que o mercado te visse também como conselheira, como alguém sim. que pode elevar, né, esse potencial de empresas que você atua. E eu queria que você trouxesse aqui algum case recente que aconteceu e que possa materializar essa sua atuação como conselheira. Sim. Bom, tem um recente, né? Agora, inclusive, foi durante a mentoria, né? Foi muito bom, foi muito simbólico, inclusive. E durante a mentoria, eu acabei vivendo esse, que é um dos cases mais impactantes, assim, para mim, e muito simbólico pelo momento que eu estou vivendo. Então, nessa empresa, uma empresa de tecnologia, a qual eu sou presidente do conselho de administração, a empresa ela já nascia com um desafio muito grande que era continuar toda a operação de tecnologia sem nenhuma ruptura. Então, nós tínhamos ali que unir 7 empresas, 7 operações distintas, fazendo a fusão de todos esses colaboradores numa única empresa. E uma empresa que estava nascendo, então ela não tinha uma história para eu chegar para o colaborador e contar, olha, vem para cá, essa empresa tem, como a Unimed Fortaleza, 47 anos de idade, a gente faz isso, então é uma empresa que estava começando do zero. Então imagina o desafio da gente ter que trazer toda essa turma para dentro da empresa, fazer esse onboarding e as pessoas já chegarem jogando, porque a gente não podia parar a operação. Então foi bem desafiador e eu percebi ali o quanto é importante o papel de um conselho estratégico. Quando você não tem um conselho estratégico e conselheiros com repertório, conselheiros que tenham, como eu gosto de dizer ali, horas de voo, né? Em relação à operação, era uma operação que ela podia ir do extremo fracasso ao sucesso. E nós somos muito exitosos. Essa operação ela começou em agosto, mas com esse planejamento todo que nós tivemos de onboarding, de preocupação com os colaboradores em relação à cultura, fazer uma imersão mesmo nas pessoas, um convite adequado. E, para além disso, para as empresas que estavam saindo, com muita transparência e honestidade, nós tratamos isso com todos os prestadores que estavam saindo, sabe? Então a gente tinha que fazer ali ruptura, então não era só amor, não era só oba-oba e estamos aqui com uma empresa nova. Então tinham pessoas que estavam perdendo em alguma situação, né? Então, de fato, fazer isso com transparência, planejamento, integridade, respeito e mostrando de fato os objetivos e o porquê você está fazendo aquilo, eu acho que deu esse diferencial. Então, planejar tudo isso foi extremamente estratégico para que a gente fosse exitoso. E nós já estamos com uma operação de uma empresa hoje que ela tem potencial de em 12 meses faturar 50 milhões de reais com uma margem muito bacana. Então, dá orgulho de ver, sabe? É realmente alinhamento de propósito e para mim, acho que eu estou num dos melhores momentos da minha carreira. Estou fazendo aquilo que eu gosto, com muita energia e estou conseguindo ver resultados, sabe? Nessa operação, esse foi o teu papel. Sim,
Sim, esse foi o meu papel e assim, foi fundamental, né, Tami? Porque, como eu falei, se a gente não tivesse um alinhamento e a estratégia, todo esse planejamento de todos os atores, né? Então, assim, eu tinha prestadores, colaboradores, a cultura, um novo time de back-office sendo montado, toda a parte de estratégia de comunicação. Então, se a gente não orquestrasse tudo isso, se eu não tivesse dado esses direcionamentos, é o que eu falei. Esse é o verdadeiro papel de um conselho consultivo, de um conselho estratégico, né? Dar direcionamento para que as empresas possam nascer e que elas prosperem, né? E foi muito bom você ter falado agora que isso aconteceu durante a mentoria, Sim. porque eu gosto sempre de trazer o que realmente vira o jogo da pessoa. Você entrou na mentoria com esse objetivo de carreira muito claro. Queria mostrar, publicizar, materializar todo o seu potencial enquanto líder, enquanto superintendente, toda a sua carreira, mostrar a sua bagagem, não só no digital, mas em todos os pontos de contato que você tem, né, com seus públicos, na aparência, na postura, na fala, nas palestras, no dia a dia. E esse resultado ter vindo durante a mentoria é uma conquista muito grande, porque era o que você queria. Você entrou porque você queria se posicionar também como conselheira, ser contratada e veio. E Sim. não só conselheira, mas veio um convite como presidente de conselho, que é algo ainda mais forte, né, e desafiador dentro do nosso planejamento de carreira. E eu queria que você trouxesse para a gente aqui quais outros resultados reais você teve durante a mentoria, porque assim como você, eu vejo muito que o público que procura esse trabalho de marca pessoal, ele é um público que ele quer saber de verdade como é que a mentoria vai virar o ponteiro para mim. Quais são os objetivos, quais são os resultados reais que eu vou ter. Porque é muito fácil a gente falar de coisas, de objetivos de fim. Digamos assim, eu quero conseguir um faturamento de X e eu vou entrar numa mentoria para isso. Mas essa mentoria não é sobre isso. Uhum. Essa mentoria, ela é sobre uma transformação que você vive e que gera um posicionamento diferente para alcançar um objetivo. A gente vê ali na materialização, por exemplo, a imagem diferente da pessoa, a rede social diferente, mas o meu público, ele precisa de mais. Ele Uhum. precisa saber de verdade quais são os resultados que eu posso chegar a ter se eu tiver uma mentoria, se eu participar de uma mentoria como essa. E você é um case. A Legal. cada semana, em 5 meses, foi o recorde mesmo de atendimento, né? Eu tinha Foi 5 meses muito para te rápido. atender Muito rápido. antes do bebê chegar. Eu, Paula, temos 5 meses para fazer esse trabalho. Então, vamos ser bem focados. E você foi muito focada, muito disciplinada. Eu acho que isso vira o jogo. Você realmente acreditar na proposta da mentoria e você fazer tudo que é proposto ali. Você viver todas as etapas intensamente, botar Sim. tudo em prática. Você fez o seu papel enquanto aluna. Mas do outro lado, o que é que você colheu durante esses meses? Além Tanta deste cargo coisa. maravilhoso de presidente de conselho, que era um dos seus objetivos. O que é que você Sim. colheu? Me conta. Vamos ficar aqui até amanhã conversando? Porque dá para falar muita coisa. Bom, primeiro que assim, essa posição aparecer no meio da mentoria foi simbólico demais, né? Foi simbólico demais, eu fiquei feliz demais, porque é, para além de tudo, como você falou, as pessoas precisam materializar, eu não quero minimizar a mentoria com cargos, porque não quero minimizar isso, sabe? Porque de fato, para mim, vou falar deles também, mas de fato, para mim, o maior valor foi o destrave de me permitir. Então, eu posso escolher, eu posso trabalhar com mais leveza, eu posso fazer o que eu quero e ainda assim gerar resultado para mim. Né? Então, essa permissão, ela não tem preço, né? E é uma coisa que eu sempre fiquei escondida. Então, eu sempre usava, que a gente falou lá no começo da mentoria. De fato, eu construí, eu tenho uma carreira sólida, eu tô com 44 anos e eu trabalho há 30 anos, minha gente. Essa pele aqui é, né, muito produto. Mas assim, eu trabalho há 30 anos, desde os 14. Então, no meio onde eu estou, a Paula da Unimed, a Paula do Itaú, a Paula da Camargo Corrêa, sempre a Paula de algum lugar, naquele meio eu sempre fui reconhecida. Então, quando eu estava num ambiente de confiança, eu sempre era reconhecida, sempre era o braço direito de alguém. Mas, de fato, eu agora quero ser a Paula Vasconcelos. Eu agora sou a Paula Vasconcelos. E isso a mentoria me trouxe. Eu tenho demais a agradecer a ti, porque assim, foi fundamental. Já estava lá. Eu acho que o mais bacana e o que para as meninas aí que estão escutando é que a Tami não cria nada.
A Tami tira daqui de dentro que já existe. Então isso já era meu, né? Eu só não sabia como usar e eu não sabia como tirar e ela me deu as ferramentas. Então, para mim isso foi fundamental, né? Você conseguiu tirar a Paula que estava lá dentro e que queria se libertar. E eu tô indo. E eu gostei muito também do que você me ensinou, que é botar o pé na água, ir para a arena. Então, a gente vai aos pouquinhos. Eu vou fazer, não é o perfeito. Eu sempre, acho que pela minha história, sempre tive a necessidade de fazer as coisas com perfeição, mapear todos os riscos, tudo que pode dar errado. Eu não quero nenhuma surpresa. Então, eu sempre fui muito dura. Eu tô agora me soltando. Eu tô indo para nesse aspecto, indo para a arena e testando as coisas, porque vão ter coisas que eu vou gostar, coisas que eu não vou gostar. E voltando aos cargos, para mim foi simbólico demais, porque é uma consequência de alinhamento, né? É o fato de eu agora poder escolher, veio a posição de presidente de conselho, veio também o reconhecimento. O reconhecimento começa naquelas piadinhas de, ó, tá blogueirinha, e eu falo, então Tô no aprendi caminho contigo que eu tô no certo. caminho certo. E de agora as pessoas reconhecendo, eu escuto muito, tô usando seus posts para usar para treinar minha equipe. Pô, é isso, é sobre isso, é sobre isso, né? E uma outra coisa também que veio para mim muito importante foi o reconhecimento dentro do comitê do Elas pelo COP Ceará, onde uma pessoa que eu admiro demais, que é a Selene, ela deixa a coordenação do comitê agora no final do ano. Ela já tem uma pessoa que eu já é vice-coordenadora, assume a coordenação e eu entro como vice-coordenadora do comitê do Elas pelo COP, que é o Comitê de Mulheres das Cooperativas do Estado do Ceará. Então, são mais de 144 cooperativas e a gente leva para lá esse empoderamento feminino, né? Mulheres na liderança das cooperativas no estado do Ceará. Então, os cargos e as posições, elas vão ser consequência daquilo que você tiver disposto a enfrentar. É como se os cargos eles fossem a materialização de um Exatamente. processo interno que você viveu, porque é difícil realmente a gente Exatamente. explicar para as pessoas toda essa jornada de transformação que acontece dentro da mentoria. Então, às vezes é até mais fácil você dizer qual é o seu objetivo. Ah, o meu objetivo é eu quero conquistar cargos de conselho. Perfeito. Então, eu já sei que você vai chegar nesse lugar. Só que eu entendo que eu estou te entregando o que você me pede, mas muito mais que isso. Eu vou te entregar uma jornada de realmente de se posicionar, de autoconfiança. E isso é difícil de vender, Com de explicar certeza. e de materializar. Por isso que eu gosto muito de ouvir vocês aqui no podcast, nas redes sociais, de ver essa fala de vocês, porque isso começa a explicar melhor para as pessoas Sim, o que é o real valor da mentoria. E sim. essa história de blogueirinha, gente, é engraçado porque eu sempre falo para quem entra na mentoria, ó, vai chegar uma hora que vão começar a chamar vocês de blogueira, certo? E tá tudo certo. É o primeiro sinal de que vocês estão indo num bom caminho. Por quê? Não é porque a gente quer ser chamada de blogueira, mas é porque quando a gente começa a dar visibilidade ao que a gente faz no digital, as pessoas muitas vezes não sabem nem como reagir. É. E aí elas acabam nesse processo, tá blogueira. Porque é blogueira que aparece no digital. Mas para além disso, nós somos influenciadoras da nossa própria marca, da nossa empresa. Você também buscou muito a mentoria para isso, para você conseguir dar cara para um cargo que você já tinha. E a gente falou muito aqui do processo Paula, de destrave, a gente falou também do passo a passo do que você ensina na tua metodologia e tudo, mas eu acho que algo muito forte que você trouxe aqui foi exatamente essa história do destrave. Sim. Porque eu lembro que a Paula, ela palestra para uma multidão de 10 mil pessoas. Mas quando é para vir aqui, num podcast, falar da Paula, de quem ela é, para ela esse é um grande desafio. Uhum. Quando é para estar num evento de networking com poucas pessoas em que você tem que acessar de fato as pessoas, para ti isso é mais Muito, desafiador. E muito. eu lembro que você usava muito a máscara, né, aquela desculpinha A bateria do social. bateria social, e que muitos líderes usam essa desculpa. Eu tenho uma bateria social fraca, pequena, e quando me dizem isso, eu humildemente só escuto, tá certo, mas eu sei que não é isso. Sim. Que isso vem de algo maior, que isso vem de uma trava maior que a pessoa tem, que às vezes ela não consegue nem mexer naquilo e ela prefere dizer ter uma bateria social fraca. E eu Uhum. queria que tu comentasse um pouco sobre todo esse processo de destrave que você viveu, de começar a falar da Paula Vasconcelos, Sim. né? Porque pra ti é muito fácil falar para 10 mil pessoas, mas falar de você
era algo muito desafiador, mesmo você já sendo uma grande potência. Então, Ainda, eu tô aqui pensando, né? Ainda não é simples, porque você não sai da barriga da mãe falando e andando, né? Você vai aprendendo e vai criando musculatura. Eu acho que eu tô nesse momento. Só ainda fazendo um gancho com a mentoria, né? De fato, isso é um treino que vem, né, Tami? Porque assim, quando a gente fez lá um trabalho na mentoria que eu achei sensacional, que foi mandar a pesquisa para as pessoas responderem. Então, e fazendo um gancho para você entender por que eu estou falando nisso, eu sempre tive, talvez isso por ser mulher, aquela questão de que eu tinha que fazer mais um curso, me especializar em mais uma coisa, uma questão técnica que eu precisava saber, que eu precisava me informar, nananana. E quando vieram as respostas, né, e eu tive mais de 100 respostas, o que me surpreendeu, eu fiquei muito inclusive, feliz. né, uma aspas aqui, gente, pelo amor de Deus, eu faço uma pesquisa de percepção de marca que eu peço assim, por favor, me tragam de 20 a 30 respostas para a gente ter uma quantidade ok para mensurar. E a Paula me vem com 100 respostas. E aí me deu assim um trabalho gigantesco de catalogar bastidores, né, Paula? Aquelas respostas, mas isso me mostrou algo. Olha o teu poder de influência. Uma pessoa que consegue, numa pesquisa de percepção de marca, trazer ali 100 respostas, é porque ela tem uma influência muito grande. Vamos canalizar isso para algo bem positivo. Exatamente. E aí, quando vieram aquelas respostas, não que eu tenha que ter a necessidade de uma validação externa, mas ali, você vai se lembrar, a maioria das respostas já vieram dizendo em relação a conhecimento, das pessoas falando dos meus pontos fortes, o conhecimento, segurança, ou seja, toda aquela questão de governante, realmente, de fato, de eu já passar esse ponto de que sei, e nos pontos a melhorar, veio a questão da leveza, veio a questão, enfim, de Suavizar a imagem. suavizar a imagem, e que é o que eu buscava, só que eu não me Sabia como? permitia, e também não me permitia. Hoje, se eu posso falar e falo com os meus liderados, eu falo, olha, se você tiver 10 moedas para investir em alguma coisa, invista em você, em autoconhecimento. E foi o que eu fiz agora, né? O investimento na mentoria é um investimento em autoconhecimento, foi um investimento em mim, para que de fato eu pudesse me permitir, sem a validação de ninguém, a fazer o que eu quero. Isso vira o jogo, né? Isso realmente vira o jogo. Então, para mim, esse processo de quando ia num evento, ia meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Sentava no canto, não falava com ninguém, ou então ia com uma muleta, muleta uma pessoa, né? Do tipo, junto comigo, ou então no restaurante sempre sentar no canto, no fundo, ser aquela pessoa que diz, ai, bateria social baixa, você acaba, e sem perceber, criando uma imagem de antipático, né? De duro, de uma pessoa que não é acessível, e eu não sou nada disso, E né? foi um milagre a gente ter se encontrado, porque exatamente nos conhecemos em um evento Onde eu estava, onde a Paula exatamente estava lá assim. toda de chale, que a gente brinca que ela usa um chalezinho pra se esconder, lá bem quietinha, Exatamente. caladinha. E eu tenho, acho que um chama, sabe? Eu tenho um chama pra essas pessoas. Olho assim, eu vou conversar com ela. E aí cheguei, a gente conversou e em poucos minutos de fala dela, eu percebi a potência que ela era e o quanto pra ela tava faltando só colocar tudo isso pra fora. Que inclusive esse é um dos critérios das minhas alunas. Se existe algo em comum em todas as alunas que passam pela mentoria é que elas já são muito boas. Uhum, Muito boas tecnicamente, muito potentes. Elas só precisam acreditar nisso e colocar isso para as pessoas, mostrar. exatamente. Afinal, não adianta ser um bom produto guardado em uma gaveta. Exatamente. Essa A frase eu gente não esqueço nunca precisa. mais. Eu não ando com meu currículo na testa. Não, ninguém anda com seu currículo na testa para mostrar toda a sua bagagem. A gente precisa falar de si. É porque o Exatamente. se vender, o falar de si é algo tão difícil pra gente culturalmente. É algo que foi tão colocado um peso tão grande que a gente tem essa dificuldade. E nos eventos sociais isso fica muito forte. Quando a gente vai para esses eventos de networking, a gente fica, o que é que eu vou falar de mim? Então você tem essa tendência de se esconder. E foi um milagre a gente ter se encontrado naquele evento e meses depois você ter entrado, né, no circuito da mentoria e o quão isso foi diferente para você, o quanto trouxe
resultados reais, né? Na sua Sim, imagem e tudo. E na materialização de tudo isso, né? Porque a sim. imagem é um ponto de Muito contato. importante. E é bacana você estar falando isso, porque assim, em tudo, né? Em relação a esse destrave em tudo, a contar, a ter facilidade. Acho que o livro também ele aconteceu um pouco antes da mentoria, essa facilidade de contar minha história também para inspirar outros. Eu, de fato, senti assim, mas por que que eu vou contar a minha história? Gente, do mesmo jeito que eu nasci na periferia da Zona Leste de São Paulo, um monte de outras mulheres também nasceram. Nós temos É, a péssima mania de minimizar as nossas conquistas, exatamente, de não valorizar exatamente, aquilo que a gente exatamente, faz, de não exatamente, achar que é merecedora daquilo que vem de bom, que é normal. É muito exatamente. comum isso acontecer. Eu tenho cases de alunas que fizeram cursos fora e dizem assim, mas é normal passar um mês na Itália estudando. Eu, não, isso não é normal. É, E às vezes precisa de alguém para te dizer que não, que isso foi algo diferente, que é algo poderoso dentro da tua jornada, que o que você viveu não é qualquer coisa. exatamente. E o quanto essa história, assim, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história que é importante, que trouxe a pessoa até aqui. E eu hoje acredito que toda história merece ser Isso. contada. Toda história merece ser contada e você, de alguma maneira, vai conseguir influenciar e impactar alguém. Então, hoje, se eu conseguir influenciar, impactar um líder, eu já me sinto realizada, sabe? E perceber que hoje, de fato, com o final da mentoria, esse destrave, eu entender que esse é o meu propósito. Eu consigo hoje transformar organizações através desses líderes. Então, esse é o meu propósito. E, de fato, causar esse impacto hoje me faz muito bem, sabe? De fato um alinhamento. Eu estou bem feliz mesmo com o resultado desse trabalho. Que está só começando, né? Eu vejo muita gente, Paula, assim, na posição que você tá também, que você tem um alto cargo, você é casada, tem seus compromissos com a sua casa, com os seus hobbies, as suas questões, é pilar de família, então você dá suporte para os seus pais, Sim. irmãos, enfim, você tem essas grandes atribuições, é conselheira, tem vários projetos que você lidera, equipes gigantescas que você comanda, e eu vejo pessoas com esse mesmo gabarito todo, que dizem que não tem tempo para fazer uma mentoria dessa. Uma das grandes objeções de pessoas que precisam fazer essa mentoria e não fazem é a questão do tempo. Ah, não tenho tempo. E eu vejo uma pessoa como você, com todo esse comprometimento de tempo, que entrou numa mentoria num curto espaço de tempo, que geralmente a mentoria dura de 6 meses a um ano. Você fez uma mentoria ali de 5 meses, extremamente focada, conseguiu fazer todas as ferramentas, a cada passo, a cada etapa, a cada módulo, você realmente executava tudo que era proposto para você. Então eu queria que você trouxesse aqui os dois pontos que fizeram com que você conseguisse fazer a mentoria, Sim. sabe? O que é que para você, como você conseguiu, diante de tantas atribuições, dar conta da mentoria e por quê? Sabe? Qual foi o estalo? Qual Uhum. foi, assim, a coisa, aquele gatilho que fez você dizer, não, eu tenho que fazer, agora é Sim. agora. Sim. Tem uma coisa que eu tenho desde muito nova e que isso não mudou e talvez isso ajude bastante. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar que é o seguinte: a minha lealdade está onde o meu tempo está. Então, se eu não estou dedicando tempo a mim, eu não estou sendo leal comigo. Eu não estou sendo leal ao meu objetivo. Então, isso é uma coisa. Mas também tem um fato, né? Óbvio que a gente não vai dizer, Tami, que todo mundo tem as mesmas 24 horas. A gente escutou isso por muito tempo. Isso é uma bobagem sem tamanho, porque não tem, né? Quando eu comecei a trabalhar, que eu acordava às 4 da manhã para começar a trabalhar às 7h30, ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite, no outro dia, 4 horas da manhã, de pé de novo, e ainda trabalhava aos finais de semana, eu não tinha o mesmo tempo. Né? Óbvio, falando de um lugar de privilégio hoje, de poder escolher, né, o que eu quero, e que eu acredito que muitas mulheres hoje têm essa questão quando estão nesse momento de procurar a mentoria, é de fato você ser leal a si, leal aos seus objetivos, né? Então, hoje, aquilo que fala muito para as mulheres em vários treinamentos, que é liderança de si, líder de si. E a gente às vezes demora a entender o que é ser líder de si, né? Então, hoje eu entendo que isso é o necessário para que eu atinja meus objetivos, então eu vou colocar tempo lá. Porque se eu não fizer isso, eu não vou estar sendo leal a mim.
eu vou estar dizendo assim, eu quero ter uma marca, eu quero comprar uma casa, eu quero ter isso daqui. Mas o que, que de fato você está botando teu tempo e a tua energia para atingir isso? De fato você está colocando seu tempo e sua energia para atingir isso? Então, isso para mim é fundamental, é você repriorizar. Eu digo assim, quando você toma uma decisão, você faz uma cisão, né? Então, essa cisão é deixar alguma coisa, que não necessariamente a gente pode ter tudo, né? Deixar alguma coisa e priorizar aquilo que você tomou a decisão. Então, quando eu entrei na mentoria, eu entrei muito consciente do tipo, eu quero isso. Então, não dá para dizer eu quero isso e fazer como a mensalidade de academia. Eu adoro isso, porque assim, Pague adoro. não vai. Porque assim, é aquela coisa, eu vou ali tratar minha consciência, né? Eu sou sedentária, vou tratar minha consciência, vou pagar 12 meses de uma mensalidade, não vou nenhum dia, mas eu estou pagando, então eu tô ali. Não dá para ser mais ou menos. Então, eu peguei tudo aquilo que eu aplico na empresa para fazer a empresa ter resultado, e eu falei, agora eu vou aplicar em mim, que eu, como você me ensinou, sou meu maior ativo. E outra, se eu quero atingir níveis mais altos, conselhos e tudo mais, eu não posso ter limite. Eu não posso colocar limite para mim. Então, de fato, isso foi um estalar para mim, né? Do tipo, eu me trabalhar, observar que eu posso mais, e no final do dia isso tem feito toda a diferença. Mas precisa. Se você tomou a decisão de fazer uma mentoria, se você tomou a decisão de olhar para você, faça isso de verdade. Não faça pela metade, porque você não merece pela metade, a gente merece por inteiro, né? E é interessante porque você fala aí de duas coisas. Tem aquele momento, eu já entrei na mentoria, agora eu vou fundo, mas eu queria antes. Eu queria saber o que te fez entrar, Sim, sabe? De repente, não sei, vou jogar aqui hipóteses. O que me fez entrar na mentoria foi porque eu não aguentava mais ver gente que tinha menos capacidade que eu alcançando os cargos que eu desejava e eu ali parada. Ou não, eu vivi algo que me deu um estalo, porque existem dois estalos. sim, Existe aquele virei, eu preciso fazer. Existe aquele momento. Uma vez que eu entrei, agora eu vou fazer fundo. Porque a gente sabe, tem muitos casos de pessoas que sim. pagam mentorias como E não essa vai, não e não faz. fazem, É, né, acabam não aproveitando toda ali a bagagem que a mentoria tem para acrescentar. sim, sim. Mas antes, qual foi a dor que doeu e que fez você dizer assim, agora é a hora? Tava com esse desejo, me questionando e tudo mais do que ia ser, porque chega a um ponto, né? A gente vai, eu tô ali como supervisor, eu virei coordenadora, eu virei gerente, eu virei superintendente. E E agora? agora? E assim, com um desejo de produzir muito mais, fazer muito mais, e sem saber como eu materializo isso, né? Então, assim, eu consegui ao longo da minha carreira ajudar várias empresas a transformar problemas complexos em soluções e prosperarem. Por que que eu não ia fazer isso comigo? Então, essa angústia estava muito grande dentro de mim, né? Então, estava latente. E eu não sabia como. Então, fazendo vários cursos, né? Me matriculei em vários cursos técnicos, e naquela ânsia e sem perceber o que poderia dar esse salto para mim, né? E aí foi onde eu tomei a decisão da mentoria, porque eu vi os cursos técnicos não vão me levar além. Não que não sejam bons, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ter também, né? Não dá para ser só um vasinho bonito sem conteúdo, não é sobre isso que eu tô falando. Mas chega a um ponto que não é isso que vai fazer você Virar dar o o jogo. salto, não E é. agora você entrou no momento principal. Você agora abordou a questão que eu acho a essência de tudo isso. Existe um momento dentro da carreira que não adianta fazer curso, 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 que não adianta você crescer, crescer, crescer. Você bate ali num limite. Uhum, E aí, para ultrapassar, para romper aquele limite, você precisa de algo mais. E esse algo mais, hoje, tem sido investir na marca pessoal. sim, Esse algo mais tem sido investir na sua carreira. Investir no que te trava, no que te paralisa de ir além. sim. Investir na sua imagem, na sua oratória, na sua forma de fazer networking, na sua exposição no digital. Uhum, Então, juntando todos esses pilares que eu falei, isso é trabalhar a marca pessoal. sim. E grandes empresários e donos de empresas já perceberam isso. E os executivos estão chegando nesse momento também. Uhum. Então, esse público está começando a perceber que existe um momento que foi exatamente o que você falou, que isso não é mais suficiente.
Eu preciso de Exato. algo mais. E o que é esse algo mais? É a marca pessoal, é o Sim, branding. sim. E você vê as grandes empresas, né? Por exemplo, Itaú é a marca mais valiosa do Brasil há quantos anos? É estratégia, né? Então, assim, hoje eu vejo o seguinte, eu vou dedicar um tempo à marca da Paula Vasconcelos, igualmente eu dedico tempo às empresas, com Faz estratégia, parte do trabalho, né, exatamente. E Paula? eu só vou dar mais resultado para onde eu tiver sorte da empresa que me tiver, né? Então, assim, né? Sorte da empresa e sem soberba, porque de fato, quando as empresas têm, e eu quero líderes assim, eu formo os meus líderes para eles também serem assim. Quando você tem líderes seguros, que sabem claramente onde quer chegar, o resultado é exponencial. Então, demais, né? Se o líder está aí pensando, faço ou não faço, olho para mim ou não, faça. E se bem soubessem, as grandes empresas investiriam Com mais em certeza, programas de trabalho de marca pessoal para os seus líderes. com Hoje a certeza. gente vê muito aqueles programas de PDL, de gestão, de liderança, e que não tem esse lado do líder trabalhar marca pessoal. E eu acredito que Exatamente. isso acontece, Paulo, porque muitas vezes o dono da empresa ele pode ficar com medo. Ah, o meu líder ele vai crescer, ele vai aparecer e ele vai sair Ele vai daqui. embora. Só que não é essa a cabeça, Não não é essa a mesmo, mentalidade. não mesmo. Quando você tem um líder dentro da sua empresa e que ele tem essa gestão de si, que ele aparece, que ele cresce no mercado, aquilo se torna visibilidade para a empresa. Com Então ele certeza. está fazendo um trabalho de marketing como porta-voz para a empresa de graça. Sim, Então eu acho que esse é um grande ganho para as empresas, não só investirem nos donos, mas nos porta-vozes. Naquela liderança que representa a empresa também no mercado. exatamente. E é uma coisa que eu digo muito. Nós temos lá na Unimed avaliação de desempenho e a gente faz a calibração, né? E isso é sensacional, porque o que a gente discute lá faz muito sentido com o que você está falando. Não é só salário para você reter um colaborador que ele tem alta performance. Eu posso dizer isso por mim. Hoje não é só o salário, é também, mas não é só o salário que retém na Unimed. E mais do que isso, eles me dão liberdade para ser quem eu sou. E eles respeitam isso. Então, para mim, isso tem um valor enorme. Então, eu deixo a minha lealdade lá também. Né? Então, e eu percebo isso na minha equipe. Então, é de fato, por exemplo, eu tenho um líder que ele se formou em psicologia. Por que não? Estamos numa empresa de saúde. Por que não eu não abrir espaço para ele atender? Então, assim, é a gente pensar enquanto líder para além daquele plano de remuneração básica. Isso é valor. Então, hoje, para uma profissional como eu, isso é o que me retém na Unimed, né? Eu sei que o pessoal da RH não gosta de falar da palavra retenção, mas a gente que é administradora usa essa palavra. Mas é o que me segura, né? De fato, eu deixo a minha lealdade ali porque eu sei que eu posso ser quem eu sou. E isso é muito interessante. E assim, um outro ponto que eu vejo, uma outra grande frente do teu trabalho, é também esse lado de fazer a empresa produzir, Sim. de ter uma gestão operacional eficiente. A gente falou muito aqui de líder, de liderança, e é muito importante você ter o líder engajado. Mas eu acho que um diferencial teu é se preocupar com esse pilar também, Uhum. sabe? E hoje, como mentora também, é que além de superintendente administrativa, escritora, consultora, conselheira, você tá com essa nova frente que é abrir a sua mentoria para líderes, Sim, para que eles possam usar a metodologia que você fez dentro dessa jornada de tantos anos no corporativo, em grandes empresas, para que esses líderes apliquem também essa metodologia e façam isso acontecer, essa eficiência operacional acontecer dentro das grandes instituições. E eu queria que você exatamente. trouxesse um pouco do seu método, Sim, do que a gente até já desenhou um pouco, né, do que seriam sim, os sim. pilares do seu método. Sim. Primeiro é o seguinte, esteja você fazendo o que você estiver, eu entendo que a gente precisa começar pelo porquê, né? Então você, enquanto líder, entender por que que você está ali, o que que a sua área impacta para a empresa atingir o propósito dela, os objetivos dela, e baseado nisso também a gente observar. Eu tenho todas as ferramentas para atingir esse objetivo, sejam elas ferramentas individuais ou seja elas ferramentas para minha equipe, né? Então
do que eu sei, do que eu conheço, e da minha equipe, o que ela sabe e o que ela conhece. Para além disso, tem uma orientação que eu gosto de dar demais. Eu sei que a gente aqui não vai ter muito tempo para falar, mas uma orientação que eu gosto muito de dar é que às vezes as lideranças elas caem naquela vala comum do morno, do mais ou menos vou fazer o que estão mandando, nananã, sem pensar e prestar atenção o quanto é importante você ser protagonista da sua carreira, você ser egoísta com a sua carreira. E ser egoísta no sentido de quanto mais entregas você fizer, mais portfólio você vai ter para mostrar. Então, hoje, né, pensando no meu planejamento de carreira, eu trago todo esse arcabouço de entregas consistentes que eu fiz como repertório para que eu possa mostrar e validar e criar essa reputação. Tipo, eu posso ser uma conselheira porque eu já passei por isso, 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 isso. E os líderes precisam entender demais que essas coisas não se explicam na escola. Mesmo você fazendo um curso de liderança nos melhores, é importante também, mas mesmo fazendo os melhores cursos de liderança, mesmo fazendo uma faculdade de administração, cursos de gestão, é o Gemba, que eu gosto de dizer, que vai te dar repertório. Então, nesse meu método, eu trago algumas ferramentas para que os líderes consigam materializar e mais do que isso, que eles possam ir montando esse caderninho do repertório deles, para que eles possam ir montando essas horas de voo e para que eles possam ir formando o time deles, né? E isso vira o jogo. Então, se eu pudesse hoje dar uma orientação ao líder, não seja morno. Não fique no mais ou menos. Ah, eu passo com 7. Não, passe com 10. Não passe com 7. Eu aprendi com a minha mentora que gente morna não lidera. E é isso, Exatamente. enquanto você não for protagonista da sua carreira, as coisas não vão acontecer. Uhum. E agora nós estamos nos encaminhando aqui para os momentos finais desse podcast. Sim. E tem esse momento, saia justa para a mentora, né? Que é o momento a aluna pergunta. Sim. Então eu quero abrir este espaço para que a Paula faça o seu momento entrevistadora, o momento a aluna pergunta e me faça uma pergunta. O jogo virou, né? O jogo virou. Me faça uma pergunta aqui para a audiência, algo que você acha que pode virar ponteiro para quem está nos escutando, para esses líderes que também precisam se posicionar, que tinham as dores parecidas com as suas. Então fique à vontade. Ah, sério. Bom, eu quero que você diga aí para as mulheres que estão nos ouvindo, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que a gente faz para destravar, principalmente as mulheres, porque a gente sabe que a gente tem essa síndrome da impostora, necessidade de validação. A gente escutou durante muito tempo na infância. Olha, senta aí de perninha fechada, não se amostre, não faça Para de querer isso, aparecer, para de querer aquelas frases aparecer. Então, terríveis. que vão ali forjando a nossa história. Mas me diz só, então, para uma pessoa que está com dificuldade, que tem medo de se expor, medo de mostrar aquilo que verdadeiramente é, e não cair naquela vala de autopromoção. Ah, por que que eu vou mostrar isso aqui se tem tanta gente já falando? Eu tinha muito isso quando a gente começou, né? Por que que eu vou falar? Tem Se tanta todo mundo gente já falou falando. tudo, né? Exatamente. Que orientação que você dá para esse pessoal? Eu acho que a primeira coisa que o primeiro direcionamento que a gente precisa ter é se conhecer. É saber de onde vem todas essas minhas travas. Porque enquanto você não avalia de onde vem o seu bloqueio, você não consegue ultrapassar aquele limite. Você sempre vai ficar se pegando nas frases de efeito e nas mentirinhas e justificativas, que é: "Ah, eu não preciso disso. Eu não preciso aparecer, eu não quero virar blogueira. Isso aí é coisa pra gente que não sabe o que faz e aí precisa ficar toda hora de marketing, sabe? Então eu acredito que a primeira coisa, se conhecer e saber de verdade onde tá a trava que me bloqueia. E uma vez que você conhece essa trava, se permitir ir a fundo, sabe? Se permitir viver essa história. Dói, processo de autoconhecimento dói. Não é fácil, não é rápido, não é barato. É algo que realmente você tem que investir tempo, dinheiro, disposição para você se descobrir. E uma vez que você se descobre, é você entrar numa jornada, Sim. sabe? Se colocar na jornada faz toda a diferença. Porque se fosse só fazer mais um curso e descobrir o que você tem de bloqueio, se só isso fosse suficiente para fazer você crescer, era até mais fácil. Mas, para além disso, você precisa se colocar no jogo. E muita gente trava nessa hora. Uhum. Perfeito, descobri aqui quais são as minhas travas, meus bloqueios, mas eu não consigo ultrapassar esse limite. E é aí que entra o papel do mentor. Porque o mentor, muitas vezes, é aquele que já viveu
toda essa jornada que você está vivendo hoje e que ele criou uma metodologia para sair desse lugar, Sim. sair do ponto A para o ponto B, que é o ponto A é o quê? Não sei como me posicionar. Sei que sou bom, tenho um monte de trava, um monte de questões internas, mas eu não consigo sair sozinho. E a jornada da mentoria, ela vai te colocando em ação. É o grande diferencial de cursos, porque na mentoria você tem desafios, você é cobrado, tem uma Sim. pessoa ali do teu lado que já entendeu todas as tuas travas e bloqueios e que ela tá te cobrando. Num curso comum, por exemplo, você tá ali como passivo, você recebe a informação e a pessoa que tá ali ministrando, ela não conhece quem você é, a tua história. Então ela não consegue te provocar a agir sabendo o teu contexto emocional. Sim. E a mentoria, ela promove isso. Na mentoria Sua Melhor Versão, a gente tem essas etapas de autoconhecimento e essência, né, da marca, que é exatamente para isso, para que eu possa entender quais são as tuas travas, o que te paralisa. E quando eu fizer as provocações em cima dos teus gaps, eu faça muito profundamente. Sim. Porque talvez para alguma aluna seja muito fácil eu dizer assim, vamos lá, dar um banho de loja. Para ela, essa não é a trava dela. Na verdade, a trava dela é o quê? É aparecer no digital. Sim. E outras alunas que eu chegue com um desafio de vamos lá, tem que começar a postar, e para ela isso seja tranquilo. Mas seja muito difícil para ela subir num palco e falar de si. Então, cada uma vai ter uma trava diferente nesses pilares da marca pessoal, que vem da sua história de vida. Sim. Então, E, primeira coisa é e isso. você falando aqui, eu vou me lembrando da nossa jornada juntas, né? É de fato isso, né? Você tem essa habilidade, você tem essa delicadeza de conseguir perceber qual é a particularidade nossa e naquele ponto chave ali, fala, não, vamos. A gente às vezes não quer, e você vai lá, vamos abrir essa portinha aqui, que é ela que vai destravar. E é isso mesmo, viu? Ela vai lá e ela consegue. Mas com uma elegância, uma delicadeza, uma sutileza, de fato, sou muito grata a ti, viu? Tô aqui Obrigada, babando, porque eu sou sua Paulinha. fã. Mas é vendo, tudo isso é feito por meio de ferramentas que foram Sim, testadas, aprovadas, inclusive comigo. Tudo que eu faço com as alunas, eu testei comigo para ver se funcionava. Eu fiz testes antes de soltar esse produto no mercado, porque é algo muito delicado. Eu tô falando da história de vida de sim. alguém. Eu tô trazendo ali a pessoa à tona. É muito fácil a gente falar das empresas que a gente trabalha, a gente colocar ali a máscara da fulana de tal, da empresa tal. E Mas você quando a também já gente passou vira, por eu isso. já vivi isso. Eu era a Tamires da empresa XYZ. Quando eu virei a Tamires Eros, meu Deus, quem eu era? Então eu tive que fazer esse resgate para saber de Sim, verdade o que é que eu sim, ia abrir para as pessoas de mim e o que não fazia sentido, sabe? sim. E tudo isso respeitando o que? A autenticidade de cada um de vocês. Quando você fala, ah, ela fez isso com muita elegância, com muita sutileza, mas é porque eu tenho essa premissa dentro de tudo que eu faço de respeitar a autenticidade. Eu não quero ser aquela mentora de marca pessoal ou de branding que vem, veste um personagem em você para que você tenha um resultado na sua carreira. Isso não faz sentido para mim. Uhum. Eu levanto muito essa bandeira do vida e carreira, que a gente tem que equilibrar as coisas. Sim, Não tem como você passar por uma jornada dessa de mentoria e alcançar os seus objetivos de carreira e não se transformar enquanto com pessoa. certeza. Então, essa é uma missão de vida, é um propósito que eu tenho também. Então, eu acho que essas são as orientações que eu daria. E todo mundo percebe quando é de verdade e quando não é, né? É assim impressionante. Adorei, Paulinho, o nosso Muito bom, momento. muito bom. A gente já vai encerrando. Eu queria que você deixasse aqui as suas palavras finais, Ah, eu seus agradecimentos, seus sim, depoimentos, enfim. quero te agradecer muito pelo espaço, te agradecer por essa jornada juntas. De fato, você realmente está me ajudando a transformar a minha história. E quero também deixar um recado aí para todas as mulheres, todos os líderes, né, que estão escutando a gente. No meu livro, eu falo que toda história merece ser contada e todo mundo merece a chance de voar. Eu acredito demais nisso. Tem um cantor lá de São Paulo, da minha terra, que ele chama Emicida, e ele tem uma música que eu sou apaixonada, tem várias, né, que eu adoro, mas ele tem uma música que a letra da música diz que é, quando é que você vai perceber que você é o único representante dos seus sonhos na face da Terra? Se isso não te fizer acordar, levantar e ir atrás deles, ninguém mais vai. Então levanta e anda. Né? Então essa é a minha mensagem. Se você está querendo fazer alguma coisa por você, começa, né? Começa. Bota o pezinho na água, começa, levanta e anda e vai atrás da sua história, vai atrás dos seus objetivos. Sensacional, Paula. E com essa história linda, nós encerramos aqui mais um episódio do TamiCast Vida e Carreira. E se essa história te inspirou, eu te peço que compartilhe com mais pessoas, para que essas pessoas também possam serem inspiradas com essa jornada da Paula.
E se você acredita que chegou a hora de fazer a sua virada, de contar a sua história, de colocar a sua marca pessoal no mundo, te convidar a nos procurar para que a gente comece a desenhar esse momento de virada para você. A gente tem todos os links aqui embaixo do podcast, então nos procure. E lembre-se que o seu nome é o seu maior ativo.